milionário com opções, né? Rico com opções. Quanto tempo leva para ficar rico com opções? Qual o caminho para ficar milionário com opções? Ou até para saciar a sede dos haters, né? Sedentos por sangue. Como é que a gente vai ficar milionário com opções sem vender curso? Né? Isso é besteira. Pessoal, vamos aprender direito aqui, beleza? Olha, não é possível que você vai responder essa questão. Não vou responder essa questão porque eu já venho respondendo, mas o mote do vídeo hoje vai ser esse. Tá? Eu já venho respondendo. Quem está acompanhando aqui o canal sabe, né, que a gente começou essa playlist com uma renda mensal. Eu falei, olha, renda com opções, só para a gente iniciar a ideia. E a ideia era o quê? Era um desafio de R$ 1 milhão, uma jornada de R$ 1 milhão. E lá em maio, a gente começou em fevereiro, março, não lembro. Maio, vai estar na playlist, vou deixar a playlist na descrição. Em maio, a gente alcançou R$ 570 de patrimônio, né? E agora, 6 meses depois, a gente falou, olha, vai ter uma meta aqui de R$ 1 milhão. Como eu transformo esses 570 em R$ 1 milhão? Não é simplesmente patrimônio, é patrimônio líquido baseado nas operações, nas estruturas que a gente tem em mão, porque tem um lastro e a gente tem que conversar sobre isso também. Mas o foco hoje não é esse. Hoje aconteceu o seguinte: um grupo de alunos, né, a gente estava conversando na sala Gafanhoto, ou no encontro, nem lembro mais qual era, se foi no encontro na sala Gafanhoto. O importante é que a gente estava discutindo a questão de como é que eu posso transmitir com mais facilidade a questão dessa jornada, né? E começou a discussão sobre metas, como é que a gente define metas, caminhos e tal. E, poxa, tem pessoas sensacionais lá que alcançaram metas que a gente nem consegue imaginar, né? E um deles, até grande, sou muito feliz de tê-lo encontrado aqui nessa jornada, tê-lo ao meu lado nessa jornada, até comparou com o caminho de Santiago. E eu acho legal essa comparação, né? Porque as pessoas conseguem imaginar o caminho de Santiago, mas eu queria falar um pouco sobre acrescentar, né, mostrar isso na prática, deixar isso aqui como um registro de uma pausa na nossa jornada, porque estou entrando de férias, né, mas os vídeos vão continuar, mas um pouquinho mais curtos talvez, para como é que a gente vai alcançar o objetivo que a gente não tem a menor noção do caminho. É mais ou menos isso, né? Porque, olha, ficar milionário com opções, sem conhecer opções, como é que eu faço isso? Então, existem técnicas, existem caminhos, tá? Eu vou só colocar aqui o básico, do básico, do básico, do básico, para a gente chegar em projetos que a gente não tem ideia do que é lá na frente. Então, vai ser um vídeo bem diferente do normal. Vou começar pela parte psicológica, tá? Quando eu falo que eu já trouxe a resposta para vocês, mas eu quero que vocês enxerguem essa resposta, ele já está muito aqui, até respondendo lá o Afrânio, fala Afrânio, tá? É a questão do fluxo, não teria um fluxo, não teria como desenhar um esquema para você ir jogando as operações conforme o mercado se movimenta. Pessoal, o mercado, ele é complexo, tá? Só que você não luta contra o mercado. Se fosse lutar só contra o mercado, show, mas você luta contra você mesmo, tá? Contra as pessoas, contra o seu ambiente, tá? Contra vários eventos que são inviáveis de você conseguir trabalhar, pensar. Então a gente chama isso de sistemas complexos. Para sistemas complexos, extremamente complexos, né, que uma visão de roteiro, isso aqui até chega a ser um roteiro, uma visão com início, meio e fim, muitas vezes não consegue chegar. Esse tipo de processo que a gente fala de roteiro é um processo algorítmico, né, que tem um roteirinho, é só seguir esses passos aqui. Funciona, mas assim, para sistemas complexos, você precisa de processos heurísticos, tá? E processos heurísticos você precisa de áreas abertas, né? Cenários abertos para que a pessoa consiga, o especialista consiga ali se desenvolver. Já entreguei um conteúdo. Quem não conhecia processos algorítmicos e processo heurístico já sabe. Quem falou, porque é muita coisa que tem aqui e a pessoa acha que é só uma aulinha de mostrar as operações. Não. Então isso aqui é um processo heurístico, tá? Já desenvolvido com a ideia de como é que a gente pode crescer para se tornar milionário. Porque se ficar nessa visão só de, vou bater uma operação, aí eu faturo tanto, cara, vai dar errado. Desculpa, assim, a chance de dar certo é muito pequena. Vou fazer uma operação, vou pegar tanto. Vou fazer uma operação, vou pegar tanto. Se você embutir sempre o mesmo risco, se você não tiver o controle do seu risco, se você não tiver ferramentas para entender que a maneira que você pode crescer, né, e aí um grande mestre que fala bastante sobre isso, mas fala pouco, poderia falar muito mais, é o grande mestre Stormer, porque às vezes esse pouco a pessoa não entende o quanto tem de qualidade ali, né?
as pessoas não estão, a gente não compreende. Então, hoje o vídeo vai ser bem diferente. Aqui está o plano desde o princípio, desde o início da jornada. Eu falei que o plano era esse. Então, eu vou começar entregando uma série de ferramentas, mais ou menos um compilado, tá? Do modelo que eu uso mentalmente, mas uma coisa muito simples, para a gente entender como é que a gente vai percorrer esse caminho usando as técnicas. Eu vou pegar no final do vídeo, aí, já depois de 1 hora de vídeo que a gente trabalha aqui, eu vou pegar e vou mostrar, né, isso aqui desenvolvido na prática. Assim, olha, aqui até deixei o esboço para a gente, tá? Olha, o capital alocado a risco, então risco de posição, as ferramentas e associando, olha, isso aqui é o estrango, as operações de entrada. Então eu vou pegar isso aqui e vou desenvolver para vocês entenderem que já está aqui. Isso se repete, tá? Então tem uma série de ferramentas que eu básicas, porque tem outras mais complexas que eu gostaria de trabalhar com vocês, tá? E vai ser o início do vídeo, vai ser sobre isso. Vai ser uma coisa muito condensada, não é detalhada, mas depois eu vou falar dos resultados da jornada do milhão, tá? Então, primeiro, eu quero falar sobre essas ferramentas, tá? Não é só não acha que são só palavras, mas eu vou falar isso, as palavras, eu vou dar exemplos associados à nossa jornada aqui, tá? É porque isso, quando fica muito no sangue, eu lembro lá atrás, fica muito óbvio. Quando o óbvio não é dito, a pessoa não entende. É lógico, né? Óbvio também. Então, assim, quando a pessoa começa a aprender, ensinar, ela acaba deixando algumas questões às vezes, bem básicas que está no sangue dela, ela não consegue transmitir, tá? Até falei na aula, né? Uma coisa é você ter a ideia. Aí, entre a ideia e a verbalização da ideia, já tem um lapso, já tem falhas, né? Entre a verbalização e a audição da ideia pela outra pessoa, outro lapso, né? Aí, entre essa audição e a mentalização, a internalização desse conceito, outro lapso. Então, existe um. Isso é fácil identificar isso, é só pedir para ela repetir o que ela entendeu, ou ensinar para um terceiro, grande telefone sem fio, você vai ver o lapso de comunicação que tem. Isso acontece, eu estou aqui só aqui, ó, entre o que está aqui, né, o que eu estou imaginando, porque ainda tem como é que eu vou falar, o inconsciente, o que está dentro de nós, já está tá na nossa essência, virou parte da nossa essência que a gente não consegue transmitir, tá? Porque a gente não consegue nem reconhecer para poder passar. Então, primeiro eu vou falar sobre isso, depois Jornada do Milhão, tá? Em que eu saí de R$ 2.000 para R$ 6.000 em uma semana, foi uma euforia, para essa semana vir uma depressão, que eu voltei para os 3.000. Então, o que aconteceu aqui? Tá? E aqui a mensagem que eu vou passar lá, quando vocês verem, quando vocês enxergarem, você vai ter que fazer isso sozinho. É duro falar isso, é duro. Por quê? Porque eu me proponho a ajudar, sabe? Eu me proponho a estar com galera que responde aqui. Por mais que a gente se entenda como uma comunidade de derivativos fora da curva, e eu gostaria que continuássemos assim, eu até peço que não compartilhem esse vídeo, esses vídeos, né? Vão ficar só entre nós, porque a meta do ano já foi alcançada. Para ano que vem, se eu vou colocar uma meta de 10.000, minhas metas não são número de inscritos, mas já falei sobre isso, vidas salvas, né? Ou caminhos a ajudar. Então, assim, por hora, eu não estou sendo capaz de atender tudo que eu gostaria. Então, por mais. E ficou muito claro isso para mim nessa fase aqui, né? Em que a gente vai ter que fazer isso sozinho. Mas porque a gente vai fazer isso sozinho, tá? E assim, por mais que a gente conte com apoio, até o fato de ter que contar com o apoio dos outros, ou buscar ajuda, tá? É você que faz sozinho, beleza? Caber ao outro ajudar, caber ao outro, a gente não pode julgar em momento algum o que está acontecendo com o outro. Mas ficou muito claro nesse processo aqui o quanto sozinho eu tenho que fazer isso, né? E mais do que errar, você tem que entender as ferramentas e por exemplo, vou falar que é a ferramenta que me salvou, né? Porque uma coisa é ter errado feio, né? Pequeno. Imagina se eu tivesse errado feio grande. Se eu estivesse aqui na casa dos 600 pila e voltasse por 300, né? Então isso a gente tem que conversar também. Eu vou falar sobre isso. Então, roteiro é só essas duas coisas, beleza? 10 minutos de introdução, já coloquei conhecimentos aqui e agora vamos trabalhar. Beleza, pessoal? Mas, Gaf, eu quero vídeo curto, eu quero. Galera, já falei sobre isso, tá? Se você acha que vai. Olha, duas coisas que eu não vejo dando certo, desculpa ser sincero, tá? É,
Lá atrás, me corrija quem foi aluno do mestre, tá? Lá atrás, quando o mestre contava as histórias, o mestre Su contava as histórias da sala mestre dos derivativos, né? Como é que ela se iniciou, tá? Inclusive, eu sou gafanhoto dos derivativos, eu sempre esqueço de me apresentar. Se eu me apresentei, eu já esqueci. Tá? Brincadeira. Então, assim, vou me apresentar de novo. Valdemar Tadeu, sou fiscal de renda, tá? Sou auditor fiscal. Então, assim, eu tenho. Isso aqui é um prazer que eu sinto de estar transmitindo isso. Isso é um propósito, tá? Mas então eu falo assim, considere se inscrever, assinar o meu canal, tal. Mas eu, assim, quem já está fazendo dinheiro com o Mestre do Sul, eu vou deixar a lembrança, assinem o plano de tesouraria. Vamos fazer o tesouraria 2025. Cara, não é nada, beleza? Por que você está falando isso? Voltando. Uma das grandes coisas que eu vejo, a gente acha que é uma fórmula do sucesso, né? Talvez não seja. Eu vou trazer aqui, inclusive, de novo, esse livrinho, tá? Esse livrinho é um compilado, tá, pessoal? Isso aqui é um presente para vocês, absurdo, de que diversos livros estão aqui. Então, assim, uma coisa é, oh, você deveria ler esse tal livro. Não, não, não faça isso com a pessoa, já diz o nosso grande mestre. Tem lá algum resumo para ela. Isso aqui é um resumo, tá? Então, assim, é, lá atrás, quando começou a sala Mestre dos Derivativos, tá? O mestre contava as histórias de como é que começou essa sala, um projeto e tal. E dentre alguns itens do projeto, se eu me lembro bem, era que as estratégias que fossem ser ensinadas teriam que ser passíveis de utilização pelo aluno, da forma como fosse transferido o conhecimento, em 3 meses. Passíveis de ser utilizada, não quer dizer que vai levar você a 1 milhão, tá? Ou seja, o modelo que está aí, tá? E a gente vai falar sobre isso um pouco também, o modelo que é a Vigente Virtual, vocês seriam capazes de falar para mim como é que é o modelo para você ficar rico hoje em dia? Vamos lá? Eu acho que é fácil, né? Vídeos 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, né? Dos vídeos leva a gente para algum curso e do curso a gente vai ser capaz de seguir um caminho, né, para ficar rico, para depois passar para outros níveis para ficar rico. Beleza? Gafa, você critica esse modelo? Não, não critico. Tá? É uma questão que eu tento ser um pouco diferente. Ao invés de trazer vídeos de 20 minutos, 5 minutos, eu uso esse modelo para uma seleção. Tá? Porque é muito chato. Ainda tem a questão do formulário e tal. Aí você lá no último nível, você alcança o nível de mentoria e tal. Bom, esse é o modelo. As pessoas que alcançam resultados, isso é um funil, tá? As pessoas que vão alcançar esse resultado é bem pequenininho. Eu prefiro também esse outro modelo, e a gente vai falar sobre metas, tá? Em que a gente já vai fazendo como é que eu falo? A filtragem de quem está no momento certo ou não para seguir essa jornada, tá? Então, eu só estou trazendo essa ideia inicial, porque, assim, 2 pensamentos desse livro aqui, né, que eu acho que é esse aqui, tá? Essa parte aqui, por que você não deve respeitar as autoridades, tá? Esse aqui é um interessante. E o outro que eu acho interessante, talvez seja o não se apegue às coisas, tá? Então, esses 2 ensinamentos, a gente é bom refletir sobre eles. Então, na Rota do Milhão, tá? Quando a gente fala, vamos definir metas, pessoal, eu acho assim, talvez você esteja fazendo isso errado, tá? Talvez muito errado. E às vezes a pessoa não consegue alcançar as metas, não é nem por procrastinação. Daí eu ter desenvolvido isso aqui, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. Como é que a gente vai alcançar uma meta que a gente não conhece, nem entende de perto como chegar lá? E por incrível que pareça, a gente faz isso na vida, tá? A gente faz isso na vida. É raro os casos, muito raros os casos que conseguem refazer continuamente o processo de sucesso. Muito raro. Tá? Isso tem nesse livro também. Ser mais ou menos o seguinte: você fala, o CEO de uma empresa, o fundador de uma empresa, pede para ele repetir o modelo, não repete. Tá? A grande maioria não repete. E aí, né, imagina que eu falo, vou fazer R$ 1 milhão com opções. Como é que eu vou ensinar isso? Eu não sei. Então, quanto tempo leva? A gente vai ver aqui já já, tá? Na prática. 10 anos. Isso na parte que eu vou falar da jornada do milhão. A gente sair de R$ 570 e ir para R$ 1 milhão. Eu falar para vocês, ó, dentro do nosso plano inicial,
Em 10 anos a gente conseguiria isso, tá? Na verdade, chegaria a 800 mil no nono ano, aí mais um ano para a gente transformar em 1.900.000. Então, 2 milhões. Tá? Então, ter esse caminho, ter essa visão de longo prazo, é a primeira coisa que eu diria que é fundamental. Você sabe muito bem onde você quer ir. Uma coisa é você falar, poxa, aí pegando o modelo lá do Caminho de Santiago, do nosso grande amigo da Jornada das Opções, é você começar imaginando, pô, vou percorrer 2.000 quilômetros, que fossem 4.000. Não tem como você percorrer 4.000 quilômetros se você não passar de cidade em cidade. E muitas vezes, agora imagina, você sabe onde você está saindo, você sabe onde você quer chegar, mas você não tem nenhum mapa. Como é que você vai chegar lá? Então, isso aqui, né, se eu fosse definir, é o mapa. Só que eu vou extrapolar esse mapa um pouco mais hoje. Tá? Então, primeira coisa, tá? Eu vou pegar aqui um básico sobre metas, muito básico. Eu já sei onde eu estou? Não, às vezes eu nem sei onde eu estou. Eu já sei o que eu tenho? Não, às vezes eu não sei nem o que eu tenho. Tá? Eu já sei para onde eu vou? Não sei nem para onde. Eu sei para onde eu vou muito, mas eu sei para onde eu quero ir. Mas você está disposto? Então, existe uma técnica chamada SMART. Né? É um básico de metas, para a gente desenvolver metas. Tá? Que seria o quê? Olha, primeiro, a sua meta tem que ser específica. Tá? E eu vou falar sobre isso já associando a Luana Schneider, que cuida do pensamento de traders e tal, do comportamental de traders, embora eu tenha uma visão um pouco distinta, porque eu meio que. O meu ferramental, sim, não é que eu desenvolvi, eu não gosto de falar isso, mas eu já falei aqui várias vezes, então assim, é que eu desenvolvi para mim, não estou compartilhando, mas não quer dizer que vai funcionar para vocês. Aí vem aquelas coisas que os traders mestres falam, né? Tanto o Ogre fala, o Storm fala, não, você tem que fazer para você o seu trade system, né? Mas não vou nem entrar nesse método aqui, eu não quero nem colocar trade system, tá? Então, assim, uma meta, ela tem que ter especificidade, ela tem que ser mensurável, tá? E ela tem que ser alcançável. Se eu não consigo vislumbrar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, será que ela é alcançável? Poxa, pode ser. Depende do seu estágio. Agora, se falar, será que ela é alcançável no mês que vem? Olha, tá aqui o exemplo. Eu não posso nem definir uma meta, da maneira que a gente constrói as nossas operações, se eu definir uma meta financeira aqui, não vai dar certo. Não vai dar certo. Embora seja importante um acompanhamento financeiro, tá? Mas ela tem que ser alcançável. Do momento em que, olha isso, do momento em que a gente aceita ou não o que o mercado nos dá, é inviável, eu diria, você determinar uma meta financeira. Se você não aceita o que o mercado te dá, né? Você, na verdade, você tira do mercado, você faz ali com o mercado, dificilmente você vai vencer o mercado. Porque o jogo não é um jogo de reação. É ação, reação. Preparação até um certo ponto. Mas tem outros pontos que é reação pura. Se você não definir as suas reações, já era. Então, essas três metas específicas, mensuráveis e alcançáveis, eu já falei sobre elas e a questão, vincular isso a uma questão financeira, dá para fazer, mas eu preciso incluir aqui um pensamento que eu trago muito, né? Eu preciso ancorar, tá? Eu preciso de uma âncora. Por pior que seja, as âncoras ou não, tem nesse livrinho sobre âncoras, mas até de uma maneira para se vender alguma coisa, mas essas âncoras são importantes para nós, para a gente entender que aquilo é alcançável, tá? Aí sim, aqui eu consigo trazer a parte financeira para a coisa, né? Eu consigo trazer, se eu coloco essa âncora, sumiu a canetinha verde, pô, pessoal? Ah, a canetinha verde está dentro do livro. Já usei a parte que eu quero marcar. Então, assim, por mais que eu coloque uma âncora, a partir da âncora que eu consigo estar trazendo a alcançabilidade, né, a tangibilidade para as metas, beleza? E essas metas já estão definidas, inclusive. Tá? E por fim, tem que ser realista. A meta tem que ser realista, como eu falei. Não adianta eu falar assim, olha, eu vou sair do R$ 570 para R$ 1 milhão. E a pessoa não deixou nas perguntas aí. Qual o capital inicial? Qual o risco? Tá? Não adianta. Tem que ser realista. Não só realista em todos os pontos. Eu estou preparado?
eu me conheço, né? E por fim, com prazo determinado, que é o velho e bom time bound, né? Como é que eu falo? Encapsulada, fronteirada pelo tempo. Você tem que ter, olha, vai fazer isso tanto tempo. Então, esta ferramentinha, pessoal, ela está aqui no nossa jornada, tá? Ela está. Só que isso é muito útil para a gente não se perder. Quem já percorreu a jornada, escreve aí embaixo nos comentários, né, para se lembrar também, objetivo e subjetivo. Quantas vezes eu não falei aqui, pessoal, vamos ser objetivos. Vai ficar ruim se cair. Vai ficar ruim quanto? Tá tudo aqui. Quando eu falo isso, vai ficar ruim quanto? Eu estou deixando claro que você está especificando, né? Se cair, vai ficar ruim. Vai ficar ruim quanto? Eu tenho que aprender a medir isso. E a gente mede. Né? Eu falo, olha para a semana que vem, olha para a semana passada. Para saber como é que vai ser a nossa operação no futuro, olha para a semana passada. Né? O alcançável, isso também a gente trabalha direto aqui. Né? Se ela é alcançável ou não, não adianta eu tentar fazer operações que não vão funcionar. Ou eu vou querer fazer isso em tanto tempo, né? Isso mexe muito com a gente. E realista, beleza? Também, isso aqui fica no sangue, isso aqui. E o prazo determinado são nossos ciclos. Por isso que eu trouxe o ciclo, todo ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, agora a gente está começando o ciclo 10. Então isso tudo a gente pratica aqui, tá? A gente pratica aqui. Só que, se vocês quiserem, escrevam isso aqui no post-it, prega no monitor de vocês, pra vocês não viajarem na batatinha. Tá? Onde é que você vai viajar na batatinha? Desculpa, assim, quem gosta disso, eu também gosto. O pessoal sabe que eu gosto disso, quem está lá na sala sabe que eu gosto de falar do mercado, visualizar, né? Mas de que adianta que a Selic vai subir para 15%? O que isso impacta na minha operação? Que maneira específica isso impacta na minha operação? Você consegue medir o quanto de impacto vai ter na tua call, o quanto vai ter de impacto na tua put? E isso tem tem alguma realidade, tem alguma coisa a ver com a tua operação? Se eu faço uma operação dual, por exemplo, se eu vendo call e vendo put, na parte do short strangle, já pegando aqui a parte, na parte do short strangle, qual é o impacto dos juros? Se eu faço um strangle, um good strangle, qual é o impacto dos juros? Pensa bem. 15%, 14% tem impacto. Será? Então, assim, na call, ele aumenta os juros, aumenta o prêmio da call. Na put, ele reduz o prêmio da put. Se você não consegue trazer a alta de juros ou a alta da inflação, que seja, né, as notícias para suas operações, cara, tem muita coisa para você aprender ainda, sabe? Não vale a pena. E vou te falar a verdade, não vale. Por quê? Porque se não é um conhecimento que você consiga colocar no ciclo, e é isso eu vou falar mais aqui na frente, né, no ciclo de aprendizado, que à medida que você vai evoluindo, você tem que aprender. Se depois vem uma, por exemplo, Petrobras vai distribuir dividendos. Ah, então eu vou comprar a Petrobras porque sempre que ela paga dividendos, depois ela sobe. Ou que ela cai. Se você está contando, né, com sempre quanto? Quantos por cento das vezes? Você sabe lidar com isso e quando não cai? Senão eu vou para um win, pô. Se for isso verdade, eu vou pegar todo o meu patrimônio e jogar. Não vai dar certo. Então isso tem que ser realizável, tá? Isso tem que ser realista e tem que ser realizável. Então, nessa jornada, quando eu falo, bota isso no post-it, prega no seu monitor, tá? É para que vocês eventualmente se lembrem disso. Vocês entendam que quando vocês estão assistindo um resumo da semana, um week call, né, início da semana, o domingão, vocês estejam vendo isso, vocês falam, poxa, o que isso representa mesmo para mim? Não, então deixa eu voltar aqui e não perder, né, e não ser salvo pela ferramenta. Não ser salvo pela ferramenta. Né? Se você deixou a ferramenta de lado para ficar se vislumbrando, né, coisas que são diversões, para mim é diversão, eu gosto mesmo, gosto. Tem pouco utilidade prática, para mim tem pouquíssima. Assim, tem utilidade prática? Tem, por exemplo, se eu vejo que o negócio está ficando ruim, eu vou aportar mais fora do país. Né? Vamos pensar assim. Mas não tem utilidade, a não ser o que eu gosto, eu me divirto, né? Por exemplo, bom, enfim, não vou ficar. Enfim, é isso, pessoal. Guarda isso aqui. Tá na dúvida? Bota lá e fala, poxa, eu tô indo na minha direção, no meu objetivo ou não.
E eu vou falar sobre âncora mais na frente, tá? Ok. Além disso, pessoal, a gente tem que entender que na nossa vida as coisas vão entrar num funil, tá? Quando eu coloco aqui, você prefere 100 estruturas ou um plano operacional, né? Se eu fosse falar assim, porque não adianta eu ficar de hackzinho, que é um booster e não olhar na prática. Não olhar na prática. É difícil, é duro falar isso, mas a pessoa me pergunta assim, Gafa, você tem exemplo de booster de neutralização? Meses já assinando o canal, né? E não percorreu lá a jornada da venda coberta dupla. Na jornada da venda coberta dupla, tá? Eu trabalho a venda coberta dupla lá, a gente trabalhou a venda coberta dupla, porque ela não tem risco para cima, ela já dá uma ideia de notional. Quando ela vem para baixo, eu aplico o booster de neutralização. E eu fiz um, dois, três, desde o início dele, né, que é como gerenciar put ITM, tá? Até o fim dele, o planejamento desse booster. 5 vezes, 6 vezes. E tem lá, esse vai ser vencedor. Tem lá um membro novo que tá lá, ó, tô vendo, tô assistindo, tô assistindo, tô assistindo, tô assistindo. Ó, ponto de controle, pô, já assisti essa aula 2 vezes. Então, não adianta você ter 100 estruturas, porque elas vão ficar o quê? Elas vão ficar perdidas no tempo. Mas elas devem existir no plano de 10. Também não é uma crítica. Elas devem existir no plano de 10 de tempo. A questão é, a coisa começa a ficar legal quando a gente consegue extrair grana, materializar. Mas não adianta materializar, né? Então, eu bato nessa tecla, porque, olha, eu tenho várias operações que eu tiro dinheiro. Mas aqui, sempre que eu vou começar uma, existe uma linha mestra de estudar essa operação até que ela faça dinheiro. E isso, né, ela não é um ciclo assim, ela vai se mexendo. Né? Essa linha ela vai criando subterfúgios para poder depois voltar para a linha mestra e isso resultar em grana. Às vezes, durante essas etapas aqui, como vocês veem na prática aqui, durante uma quarentena, eu estou num saldo negativo. Mas como vocês vão ver hoje, durante uma fly, eu já criei uma máquina que eu não tenho que me preocupar que ela vai fazer dinheiro. Tá? Entenderam? Então essa é a dinâmica de a gente entender que a gente materializou. Depois que materializa, a gente tem que ir para o plano da escalabilidade. E, por fim, o plano da perpetuação. Então, a pirâmide da riqueza, às vezes a gente está focado em ficar enchendo de coisa aqui e a gente não tem um operacional, uma dinâmica operacional para ir trazendo aquelas estratégias para o nosso básico. E é aqui que eu faço a âncora. O que eu fiz lá na venda coberta dupla? Lá a gente falou, olha, se a gente for aplicar ela direitinho e tal, a gente ganhava do DI. O DI já é uma âncora financeira, né? E existe, quando mais a gente vai evoluindo nessas âncoras que dão mais retorno, elas envolvem mais riscos também, mas o segredo está em segurar esse risco. Então, como é que você ancora alguma coisa? Olha, eu estou fazendo aqui um rol de operações em que eu estou tirando eu consigo ver que eu estou tirando X% ao mês. Não adianta, isso eu não gosto do X%, tá? Nem do X% às vezes eu considero. Mas não adianta eu querer embutir novas estratégias ou começar uma nova jornada de estratégia se eu não tiver algo com o que comparar. Se não estiver ganhando aquilo, recorrer com consistência no tempo. E não adianta eu ficar olhando um mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, um trade, dois trades, três trades, se eu não tenho a condição de comparar. Galera, isso não é só para gente aqui que opera operações ou perpétuas em opções. Oliver Vélez, mestre do Mário Pisani, aluno também do Ogro. Ele fala o quê? Anota os seus 20 trades lá. Seus 20 últimos trades tem que registrar. Se você não olhar para eles, isso para trader, né? Vamos botar assim. Se você não olhar para eles e trouxer para uma análise, ferrou. Tá? Então, a gente tem que entender que aquele Stormer, sei lá, se eu pegar o Stormer, deve ter uns 5. No frigir dos ovos, ele começa, escreveu livros, dezenas de livros. Mas quando você vai acompanhar ele diariamente, ele vai. Cara, ele não foge muito dos sistemas operacionais dele. Éden dos traders, né? Dos três de alta, máximas e mínimas. Então, assim, uma série de operaçõezinhas de sidebar que são muito simples. Só que existe por trás daquela simplicidade um volume, uma consciência que já saiu, já entrou há muito tempo na fase de materialização. Já está materializado para ele. Já está, inclusive, ele escala isso
né, essa escalabilidade que ele faz, é baseado na gestão de risco financeira, patrimonial. Tá? E depois vai para a perpetuação. Depois vai para a perpetuação, se for possível, porque essa perpetuação é bem entre aspas também, enquanto ele sobreviver. Tá? Ok. Dito isso, colocando em prática. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo até do Market Minds, tá? De um vídeo recente, acho que o último vídeo dela lá, ou penúltimo. Tá? Vamos lá. Market Mind é um canal da Luana Schneider que fala muito sobre comportamento, tá? De operação. Como eu falei, eu sou um pouco diferente em relação a isso, mas vamos, mesmo assim eu acho interessante, é um bom canal. Lá no princípio era um bom canal, tá? E aí tem um vídeo lá chamado Não Entre 2025 Sem Fazer Isso no Trade, tá? Eu não iria por aí, mas tem muita riqueza nesse vídeo, tá? Vamos lá. Primeiro, anota seus aprendizados. Existem fatos, e isso eu trouxe para cá. Você tem que estar gerenciando fatos. Se a gente pegar aqui, ó, aquela folhinha que eu trouxe para vocês aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Se para você poder aprender, essas metas, elas ajudam muito você a construir esse aprendizado. Então, quando eu falo anota seus aprendizados, e ela falou isso, eu falo anote os fatos. Que fato que vale ouro, que foi falado aqui, que outros canais, né, já puxaram. A rolagem da PUT TM. Eu vou mostrar aqui hoje de novo. Isso é um fato que vale ouro. Foi um aprendizado que vocês tiveram aqui comigo. Mas isso tem que estar numa folhinha de fatos. Esses fatos podem mudar com o tempo. Tá? Eu peguei esse aprendizado, anoto os aprendizados e coloquei numa folha de fatos. Quando eu tenho uma folha de fatos, olha o segredo do gafanhoto. A bota aí, segredo do gafanhoto. Quando você tem uma lista de fatos, pessoal, fica muito mais fácil para você reconhecer isso. O que é a lista de fatos? É um mapa. Você consegue sair do caminho, você consegue percorrer o caminho de Santiago, saindo da França, batendo lá na Espanha, ou na, Portugal, nem sei se vocês têm ideia exatamente como é que funciona, vocês conseguem, porque existem pontos marcados nesse mapa. E aí você consegue ter objetivos muito específicos. Amanhã eu vou na cidade tal. Então você precisa, e aí vem o grande lance, a grande dificuldade, construir uma jornada, né, ao desconhecido. Como ter ferramentas para caminhar numa jornada ao desconhecido, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, quando eu falo registro dos aprendizados, anota os fatos que vocês estão aprendendo, ó, put TM, muito TM, não deixe para rolar em cima da hora, né? Porque se você já aceitou aquilo, não deixe para rolar em cima da hora. Outro caminho que ela fala aqui, ó, defina uma meta condizente. Pô, tá tudo falado lá. Acabei de falar sobre isso. Uma meta condizente. Qual a sua meta de 2025? Eu vou trazer a minha meta aqui para vocês. Trazer a executada. Executar mensalmente esse plano. É uma meta condizente? É uma meta condizente? Eu fugi dessa meta todo mês. Eu fiz um ciclo onde eu ficava preocupado com capital de risco, eu ficava preocupado com a operação de entrada, eu ficava preocupado com a redução de risco, eu ficava preocupado com a máquina de fazer dinheiro e com o cinto de segurança, e eu ficava preocupado em estar realimentando ela. Todo mês eu fiz isso? Pega, volta lá, Desafio do Milhão. Não só fiz, como em um ano eu alcancei eu alcancei a maestria com vocês que eu vou ter que voltar para o meu lado didático, que foi a proposta que eu fiz. Começa ou não começa no ano que vem de novo? Por que você alcançou maestria, Gafa? Não entendi. Quando você aprende uma técnica, isso serve, por exemplo, desde a informática, Scrum, até a faixa preta de judô ou de karatê, você, ao alcançar a faixa preta, você só foi habilitado, né? Habilitado. Você fala assim, ali que começa a jornada. Então, ao trazer e repetir isso várias vezes aqui com vocês, eu digo que alcancei a maestria do momento que a gente entrou na última fase do trader. Até o Ogro fala sobre isso, as fases do trader, né? Que é de um psicólogo também, não sei se é o Daniel Kahneman, mas é outro, que é quando já está inconscientemente você está agindo. Já ficou inconsciente. Tanto é que eu não repito aqui, olha, eu estou realimentando, eu estou começando o ciclo 10, eu não vou repetir isso aqui com vocês. Mas eu vou repetir hoje. Por quê? Porque agora já é a parte da didática, que eu tenho que trazer a minha consciência para que eu possa explicar para vocês. Tá? Então, isso aqui, defina uma meta condizente, esquece a meta financeira, vai por mim. Tá? Se preocupa principalmente com a meta comportamental. Quer ver uma meta que o pessoal pouco olha?
eu vou deixar o trade ir até o fim. Vai fazer. Isso não faz isso. Eu aceito, eu vou pagar o prejuízo com outro trade, por exemplo. Eu vou desenvolver estratégia. Mas a pessoa não aceita levar o trade até o fim, a operação até o fim. Isso elimina várias oportunidades de aprendizado. Como é que eu quero aprender o comportamento de uma Broken Wings se eu não observei ela até o fim? Quem aqui já fez isso? Bota aí no. Cara, enche de comentário aí, vamos mexer, tá? Eu vou dar um monte de coraçãozinho, mas eu tô respondendo comentário de 10 dias, um mês atrás, mas faz o comentário. Poxa, qual. Eu já observei o comportamento de uma Broken Wings do início ao fim. Eu não executei. Aí fala assim: pode colocar eu não consegui porque eu botei o lucro no bolso antes. Grande mestre Sul. Ele consegue trazer um trade pra gente. E quem faz isso? Ó, se colocar lá que fez antes, não é assinante do mestre, eu vou ficar bravo, hein? Tô nem falando pra assinar meu canal, falando pra assinar o canal dele. Assinar o meu também a gente aprende muita coisa, mas. E assim, eu sou muito grato e eu entendo como apoio. Isso também, inclusive, pessoal, foi quando na minha vida eu comecei a crescer muito. Tá? Isso não vou falar aqui, mas deixa pra lá. Bom, enfim. É, vocês já chegaram no trade até o fim ou vocês botaram o lucro no bolso antes? E aí? Mas Gafa, aí vem as perguntas. Gafa, se eu deixar até o final, eu vou terminar com a opção? Vai cobrar a taxa quando você de execução? Como é que vai ser até o final? Pô, você não deixou eu levar até o final e vem perguntar para mim? Deixa com uma, cara. Entendeu? Deixa com uma. Usa o tempo do gafanhoto para responder outras perguntas suas. Né? Não usa a pergunta. Assim, eu gosto de perguntas, só estou dando exemplo, porque às vezes a gente tem questões que a gente mesmo pode responder. Eu faço uma Broken Wing de petro com 100 petros vendidas, 200 vendidas no miolo, e uma deixando um delta estrutural um pouquinho aberto, e deixo levar até o final e vejo o que acontece. Vejo o que acontece. Mas Gafa, aí eu não vou ter o ativo. A corretora vai comprar o ativo e vai me executar. Então você quer saber mais. Quer saber mais? Compra o ativo. Está preocupado com isso? Compra o ativo e vê o que vai acontecer. Então a Broken Wings coberta. Tá. Coberta no ativo. Beleza. Então, é esse tipo de aprendizado pequenininho que a gente acaba não acontecendo, não realizando. Então, define uma meta. Isso já estou falando o próximo passo, né? Que ela coloca lá um monte de lista de tarefas para atingir sua meta. Então, bota lá no cronograma para vocês, faça uma lista de tarefas, observar, nunca vi como é um trade até o final. Só de você se fazer essa pergunta, você vai falar, poxa, eu não posso levar uma Broken Wings até o final se eu não tiver o ativo. Mas se eu tiver, por exemplo, uma call ITM, eu consigo. Mas eu faço pequenininho, mas depois você começa a ter uma série de aprendizados que nenhum professor vai te ensinar, cara. O que eu falei? Você está sozinho nessa também. Não Uma coisa é eu estar querendo te ajudar, eu gostar de ajudar, vocês estarem propostos, disponíveis para estar recebendo essa ajuda. Uma coisa é isso. Mas no fim das contas, é você com você mesmo. Tá? A gente corre o risco de nesse suporte. Suporte é fundamental, tá, galera? Não estou falando, não estou diminuindo o peso do suporte, não. A gente só tem que saber equilibrar, porque tem pessoas que só conseguem depois ir com o mentor, né? Não é libertado, não é um conhecimento libertador, e tem pessoas que de fato só querem sozinhas. Então nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Se vocês querem alcançar a maestria, dependam também de vocês. Não subestime o poder de vocês. Acho que esse é o recado principal. Tá? Acho que é o recado principal. Então, construam essas listas. Isso aqui foi o Market Minds falando. Tem tudo a ver lá com o nosso modelinho aqui do Smart, tá? Basiquinho. Então, mensurável, olha. Então, estou colocando coisas específicas quando estou colocando tarefas para 2025, que seja, tá? Agora, olha que legal. Escolha 2 das suas tarefas e vai colocá-las em prática. Então, este mês eu vou ser disciplinado. Este mês eu vou comparar. Este mês eu vou fazer isso. Isso são metas. Tá? Isso não exime, tá, a gente de desenhar um macro. Não exime a gente de colocar também o plano total e depois quebrar eles em pequenas partes. E esse plano ele tem que ser recorrentemente realimentado. Vamos falar sobre isso também. Tá? E aqui ela até deu um exemplo, tá, de habilidades técnicas e comportamentais. Por exemplo, olha, esse ano eu vou desenvolver minha gestão de risco. Isso é uma meta? Eu vou ter uma gestão de risco. Você não sabe nem qual é a gestão de risco que você tem, como é que você vai desenvolver? Então, eu vou pesquisar antes disso.
Eu tenho que trazer, eu vou pesquisar 3 gestões de risco, 3 gerenciamentos de risco. Então isso pode não ser uma meta. Tá? Aparentemente, você vai desenvolver essa habilidade, você pode olhar isso de uma maneira ampla. Então é muito complexo, tá? Parece simples, né? Mas olha, isso aqui é bem claro. Eu vou aceitar o stop. Bom, isso aqui já é uma meta clara, né? Eu vou aceitar o stop. Eu vou segurar a operação até o fim. Este mês eu vou segurar a operação até o fim. Tá? Então isso é um exemplo. Quando eu tenho esse planinho heurístico aqui com vocês, meu plano, o plano gafanhoto, né? O plano do gafanhoto, quando eu trago esse planinho heurístico para vocês, isso aqui é por quê? Porque fica muito tranquilo. Eu tenho um capital heurístico, eu tenho um capital alocado a risco. Tá? Deixa eu desligar o som. Eu tenho um capital alocado a risco, eu tenho uma operação de entrada, eu consigo já planejar toda próxima operação, tá seguindo esse modelo para poder ser executado. Então eu transformo um modelo numa ação concreta. Qual ação concreta, gafanhoto? Que a gente vai trabalhar a última ferramenta. Olha só quantas ferramentas que eu dei aqui para vocês, tá? Não é qualquer um, não. Vai achar que é só aprender estruturazinha aqui no gafanhoto, não. Aqui também a gente fala um monte de coisa. Tá? Por quê? Porque dentro dessa questão aqui que eu falo que é muito difícil ter sucesso em várias categorias, tá? Acho que assim, uma das minhas jornadas de propósito, de vida, assim, é justamente não é ter sucesso para mim, é tentar construir alguns roteiros, né, aos poucos, é um dos propósitos que eu tenho também, para que outras pessoas consigam ter sucesso em mais de uma atividade. Tá? E tem muita gente que tem, só que isso também está inato e as pessoas não percebem. Tá? Então, lá atrás, quando eu fazia muito concurso, tá? Ajudei várias pessoas a passar em concurso. Primeiro, até concurso de auditor eu ajudei. Então, assim, tem vários momentos, situações que eu alcancei, de certa forma, um sucesso, que eu reconheço como sucesso, né? E eu gostaria que as pessoas alcançassem também. Então tem de tudo. Tem pessoas, eu gosto de ver pessoas acima de mim, vamos botar assim, né? Elevar elas, me superarem, tá? Já tem alunos me superando que eles nem sabem que estão me superando, tá? Mas um dia a consciência vai bater neles, eles vão entender. Não vou falar muito não, porque senão eu me emociono, eu vou chorar. Já estou chorando demais. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Última fase que eu quero trazer aqui para vocês de conhecimento é o quê? Sempre que você for desenvolver um trabalho, tá, pensa o seguinte: você vai ter o modelo, que é uma coisa abstrata, tá, e o objeto concreto. Então, quanto mais. Então, existem 2 caminhos para você alcançar um objetivo. O problema é a falta de equilíbrio entre eles. Tá? Uma das técnicas, até que é muito utilizada na informática, na parte de TI, depois foi desenvolvida para as outras áreas também de administração, é o Scrum. Scrum Master. Scrum é uma ferramenta uma metodologia de desenvolvimento de projetos que você vai tendo uma série de modelos, né? Tem um modelo padrão que você fala, olha, eu tenho reunião diária com a equipe, eu tenho uma reunião de planning na semana, segunda-feira eu faço meu planning, na sexta-feira a gente faz a retrospectiva da semana, a gente pega todas as tarefas, coloca prioridade entre elas, essa semana a gente só desenvolve estas. Ah, mas se não for possível, você vai ter que fazer tarefas anteriores. Então vai ter, durante o planning, você vai ter a priorização. Então, uma série de ferramentas, um modelo de trabalho. Então você tem um modelo abstrato, que é esse modelo aqui que eu estou passando para vocês. Ó. Isso é um modelo abstrato, está na minha cabeça. Tá? E aí, como eu concretizo esse modelo? Então você vai pegar a maestria na medida que você vai refazendo e fazendo novamente esse modelo. Não é simples, tá? Não é simples. Mas até tem histórias em relação a isso, né? Que foi dividido 2 times. Um foi dado um tempo de planejamento, bem longo, para planejarem bem, e um tempo de execução de um projeto. Não sei de onde tem experiência, mas é mais ou menos sobre isso, tá? E o projeto foi realizado no final. O outro time, eles deram tempos de planejamentos menores e tempos de execução, né? Que foi mais ou menos a ideia do modelo do Scrum. Então, assim, à medida que você planeja, executa. Mas planeja, executa. Foi dando oportunidades, então eles foram desenvolvendo cada vez melhor os produtos e você conseguia ter um resultado final. Aconteceu que o resultado final aqui foi melhor. Tá? Eu não diria que nenhum dos 2 modelos está certo ou está errado, mas esse aqui ele costuma dar resultados melhores. Tem um livro chamado Super Times,
que fala, é muito legal sobre isso, que a gente pode pensar que nós aqui, individualmente, uma ideia de operar mercado financeiros como pessoas, temos uma dificuldade grande de imaginar que nós somos um time dentro de nós mesmos, tá? Então é muito difícil isso. Aí foi quando pensei, poxa, essa visão de ciclo. E não vou falar que a ideia é minha não, galera, tá? Porque ó, o mestre tem, o próprio grande mestre Su, tá? Ele tem uma questão, um aspecto cognitivo e automação sensorial que ele vai trazendo ferramentas, diversas culturas, inclusive, tá? Então esse ciclo, essa circularização, a repetição da mesma estratégia é uma mina de ouro. É uma mina de ouro, tá? Eu preciso desenvolver novas estratégias? Preciso, eu preciso me adaptar ao mercado, às mudanças do mercado, tá? Mas eu estou tentando aqui fazer a riqueza, a construção da riqueza, num ativo só. Não estou nem viajando, tá? Não estou nem olhando para outros ativos, para que vocês tenham domínio muito mais da existência de um processo heurístico. Imagina se eu vou fazer um canal crescer, ou se vocês estariam aqui, se eu falar, ó, heurística das opções. Teria todo mundo embora na primeira. Mas é isso, é um processo heurístico. E esse processo heurístico, ele precisa de diversos elementos de cognição, mas não é uma cognição de não é uma cognição acadêmica, é uma cognição prática, sem desmerecer o acadêmico, tá? Não tô, mas é uma cognição prática. Na hora que o mercado está vindo contra, você tem que bater, você tem que olhar as ferramentas que você tem que ir executar as operações. Enquanto você tem um processo, olha, você quer ver uma coisa? Fazer aporte mensal. Quem quer? Coloca aí, eu consigo fazer aporte mensais. Ou seja, aporte mensal. Todo mundo consegue. Isso aqui, de eu iniciar sempre o ciclo, sempre na mesma data, na época do mês, sempre na primeira semana, na última semana, isso é como se fosse um aporte. E à medida que você tem esse objetivo muito claro dos aportes mensais, pô, então ao invés de você buscar uma meta financeira, fala, este mês eu vou executar a operação observando naquela data. Tem um aluno, pô, cara top também, ele estava observando a trava horizontal de linha. Olha, ele está construindo, ele está desenvolvendo um operacional em cima da trava horizontal de linha semanal. Aí ele falou, pô, chegou lá no final, não se pagou. Eu falei, olha como é que aqui você fez numa data que você fez em outra. Então, isso tem a ver, tá? Tudo isso aqui foi pensado, tudo isso aqui é parece uma besteira, mas isso aqui tem um ouro desgramado, galera. Tá? E vamos trabalhar. Bom, então essa é a última coisa que a gente tem que aprender a ter uma ideia abstrata, tá? E concretizar essa ideia. Se vocês pegarem aqui a última coisa que tem lá na, na, na listinha lá do canal do Market Minds, né? É isso aqui nesse vídeo, tá? É análise. No final, você tem que analisar todo mês. Ela falou de 30, no último dia do mês, analisa suas operações. Tem que ter análise. Tá? Isso eu faço. Como é que eu faço? A ferramenta que me salvou. Que mostrou que eu não ia no caminho certo. Se de uma semana para outra vira 6.000, da outra semana vira 3, o que está errado nesse caminho? Eu já bati o drawdown máximo. Lembra que eu falei, tem um drawdown máximo. Isso vai aparecendo à medida que a gente vai executando essas operações. O drawdown máximo que a gente teve aqui foi 3.000. Como é que em uma semana, em vários meses, como é que em uma semana já vira 3.000? Peraí, tem alguma coisa errada. Agora vamos passar para isso. Então tá. Então isso tudo aqui, se vocês gostaram, tá? Depois me avisem, beleza? Para eu fazer mais conteúdo desse tipo, tá? Bota aí no comentário, gostei pra caçamba, Gafa, porque é legal. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo, tá? Então agora vamos para a segunda fase, que é a jornada do milhão. Vamos ver em que ponto estamos, tá? Eu vou destacar algumas coisinhas aqui, mas o vídeo já ficou longo. Não está do tamanho que eu quero, mas ok. Vamos trabalhar. Ok, vamos lá. Dividam o vídeo, a dica, dividam os vídeos durante a semana. Tá? Esse vídeo aqui, essa aula aqui, é um overview, uma aula que você assiste 50 minutos de batidão. Até aqui, vamos botar assim. Dá para dividir? Eu não consideraria. Dividiria agora aqui e o resto eu falei, agora eu vou para semana, para amanhã, para terça-feira, eu faço a outra. Daqui a 2 dias eu revejo, porque agora na segunda parte eu vou colocar em prática. Vou mostrar a relação prática entre o mapa da mina e o que a gente está fazendo, tá? Então vai demorar um pouquinho. Agora, vamos lá. Mas esse vídeo, bom, o que acontece?
a gente está indo rumo ao 1 milhão. Tá? Então, só para a gente ter uma visão prática da coisa, tá? Olha, se eu estou aqui em maio de 2024 e falo que eu quero alcançar 1 milhão, né? E aqui eu tenho R$ 570, e aqui eu quero alcançar 1 milhão, a pergunta que se faz é, em quanto tempo? Né? Quanto tempo? A questão seguinte, eu tenho as ferramentas, eu sei fazer isso, começa uma série de questões. E aí o GAFA já entregou lá atrás uma ferramentinha que era o quê? A primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, imagina que a primeira meta é medir. Medir rentabilidade, né? Ou renda, isso aqui não é percentual não, rentabilidade. É renda do ciclo. Dos ciclos. Do ciclo. Quando eu coloco isso como uma meta, porque são as tarefas. As tarefas. Vocês podem perceber que essa meta estava intrínseca. Mas não era minha meta lá. Mas eu tirei essa meta da análise. Da análise. Qual a análise que eu fiz? Eu operei fevereiro, março, abril, só em maio é que eu obtive um ciclo de período em que eu consegui ver o patrimônio líquido positivo daqui para cá, porque nisso eu estou aportando, investindo. Está negativo, ele vai virar positivo. Então eu vi aqui que a gente alcançou 7%, por exemplo. Ah, beleza. Então, eu entendi que existe um período de maturação aqui, tá? Para que eu possa dali partir para os 7%. Ok. Entenderam que eu estou apenas, por exemplo, eu estou com uma meta que já não é contida no ciclo. Ela perpassa o ciclo. Você não vai conseguir medir a rentabilidade do ciclo, né? Você não consegue saber quanto que é a rentabilidade do sistema, né? Vamos botar aqui do sistema, sem fazer a medição, né? Agora sim, segundo passo, a medição do ciclo. Então você tem que estar medindo o ciclo. E quando eu falo o sistema, ele pode ser composto de diversos ciclos. Então, por exemplo, eu falei, olha, a gente fechou aqui. Quando eu cheguei a 6 meses, se vocês perceberem, eu determinei como se fosse o encerramento de um ciclo. Eu dividi. Então, lá atrás, para sair daqui, para chegar aqui, fazendo 7% ao mês, eu ia demorar quanto? Ia demorar 10 anos. Ia chegar, não ia chegar no milhão, ia chegar no 2 milhões, 1.900.000. Nesta hora, vamos voltar aqui, eu peguei até a calculadora do Sardinha, investidor Sardinha, tá? Por quê? Porque eu fiz isso na mão. Galera, faz na mão uma vez isso na vida. Pega lá, vê a rentabilidade, aplica e vê em quanto tempo você alcança o resultado que você quer. Tá? Tô pegando aqui o do Sardinha para ficar fácil, mas basicamente, o que eu fiz lá? Eu mostrei, ó, no dia 1, no ano 0, estou com 570. Ao final de um ano, isso eu fiz na mão, vocês, aqui no ciclo. Tá? No final de um, e por isso que eu falei até de repetir, mas né? Vocês terão paciência para assistir. Então, ó, ao final de um ano, se eu pegar aqui, tá? Olha só, 570, 7% ao ano, período aqui 10 anos, tá? 10 anos. Eu vou alcançar no final de 10 anos 1.900.000. Gafo, como é que você soube que é 10 anos? Eu fiz na mão. Depois que eu fiz na mão que eu pus aqui. Tanto é que eu cheguei lá na mesma conta. Cheguei no mesmo resultado, só que eu cheguei em 1.900.000 e pouco também. 8, sei lá, mas eu fiz aqui com vocês, na cabeça. Tem lá no vídeo de maio, acho. Então, ok. E olha o salto que dá graficamente, no gráfico. Deixa eu ver aqui. Olha o salto que dá no gráfico a partir do 7º ano. Ó. Aqui, olha como é que ele demora para crescer. 1, 2, tá vendo? Ó? Investi no primeiro ano, você tem 800. No segundo ano, 2.500. Então aqui já está olha que interessante. 2.500, eu já volto nele. 2 anos. Aqui 6.000. Então quando eu alcancei os 6.000 da semana passada,
Eu andei 3 anos para frente. Mas é fundamental eu fazer isso que a gente está vendo aqui, tá? E aí no final, olha só, o pau que dá aqui, ó, no final. 79 mil no sexto, aí depois já vira 170, só no oitavo ano, que vai para 400, no nono ano, pá, 1 milhão. Então ele pula de 400 para 1 milhão em um ano. Em um ano, tá? Se a gente vier nessa rentabilidade. Bom, só para mostrar aqui, vamos lá para entender por qual a importância dessa, entre aspas, besteira. Quando você fez isso, você construiu o mapa do caminho de Santiago. Você falou, olha, se eu entrei aqui com 570, aqui, o meu patrimônio líquido tem que estar quanto? Tem que estar, pela planilhinha ali, né? Pelo meu deu R$ 1.000. É que eu acabei jogando de maio a maio. Mas tem que estar em torno de R$ 1.000. No segundo ano, meu próximo objetivo está em torno de 2.000. 2.600 lá. Eu vou botar aqui, segundo ano, 2.500. Vou botar 2.600. Perceba que eu tenho que ir andando nessa linha, e, olha, então eu tenho que estar indo lá. Cara, é só a partir disso que eu vou ter um plano. Você vai aguentar 2 anos aqui? Você vai aguentar 10 anos para pegar 1 milhão? Dá para fazer. Tanto é que eu já antecipei. Em 6 meses, 7 meses, eu já estou de maio. Só em maio que eu teria que estar alcançando R$ 1.000. Só em maio que eu teria que estar alcançando R$ 1.000. A gente já está aqui com 3.000 e plau. 6.000, né? Agora ficar para 3.000 e plau. Então, por que caiu tanto? E se cair de novo? Será que vai cair de novo? Pô, o mercado ficou parado, Gafa. Como é que aconteceu isso? O que aconteceu? Tá? Então percebam que isso já é um viés prático da ferramenta. Eu já botei uma ferramenta aqui extra lá atrás que eu não destaquei, que é o quê? Escrever o teu mapa. Tendo o mapa, ficou mais claro. Então qual vai ser a minha meta? Minha meta é uma meta financeira, que agora eu posso botar uma meta financeira. A primeira meta é determinar uma meta financeira, determinar a rentabilidade, determinar o seu sistema funcional. A segunda meta, você vai construindo. Não é nunca, no final das contas, só foi uma meta financeira. É uma meta de construção da riqueza. Quer ver? Já botei aqui, ó. Olha isso. Eu quero transformar R$ 570 em R$ 1 milhão em 10 anos. Olha agora. Olha agora. Gafa, eu quero transformar é, R$ 570 em 1 milhão. Em 2 milhões. Vamos botar os 2 milhões aqui, 1.900.000 a 2 milhões. Em 10 anos. Mas, Gafa, eu queria ser melhor do que isso. Eu quero em 11 anos, eu boto até mais 500 aqui. Mas eu só vou botar no que vem. Eu quero saber se esse negócio funciona. Eu quero fazer 4 milhões em 11 anos. Eu espero um ano de aprendizado. Mas como é que eu vou fazer 4 milhões? Cara, é só botar um no primeiro ano e agora no segundo ano começar de novo. Sem deixar de conduzir o anterior. Se o de cima funcionar, no ano seguinte você vai ter 2 milhões do primeiro, daqueles primeiros R$ 570, e vai ter os 2 milhões do segundo. Tenho 4 milhões. Eu encadeei um no outro. Entendeu? Então, assim, claro, pessoal, calma. Isso é conta, isso é sonho, tá? Assim, a gente tem esse objetivo, tá? Mas não vai chegar e falar, pô, vou chegar, não. Tô andando aqui. Tô andando, tô botando em execução. Tô caminhando com vocês. Tô indo atrás de objetivos claros que eu não tenho a menor ideia do caminho. Se eu tivesse ideia, eu até tenho, mas eu não posso falar que tenho. Então, assim, eu tenho que estar construindo isso com vocês. Tá? A gente não tem ideia da jornada. É isso aqui. Agora, eu não posso deixar de aprender. Não posso deixar de observar. Não posso deixar de fazer análise. Senão, entenderam, né? Então vamos lá. Bom, o que aconteceu essa semana? Beleza? Bom, isso aqui foi um exemplo prático, tá? Eu já fiz aqui, acabou que vocês não viram na época. Tá? Agora vamos direto para pegar lá o ciclo 9. O que aconteceu? Vou contar aqui a semana passada e a gente vai para as operações dessa semana. Tá? Na semana passada, a gente terminou o ciclo assim, ó. Tá? E a gente já vai ver as ferramentas que eu desenvolvo com vocês
e vocês não acreditam, né? Acho que é só... Vander, se eu tivesse uma planilha, eu não tinha feito esse erro que vocês vão ver. Eu não tinha perdido R$ 3.000. Olha isso, hein? Se eu tivesse uma planilha, eu não tinha perdido R$ 3.000. Então vamos lá. Mas eu não tenho problema não, assim, eu entendo também o poder de acertar no momento que você observa, tá? Então assim, a planilha, talvez se eu tivesse perdido na planilha, eu não teria gerado outros conhecimentos que mais, ok. Mas a importância também é vocês estarem com outros tipos de controle, tá? Não é para não deixar de fazer esse, que a gente deixa de fazer. Então o que eu estava semana passada? Eu estava assim, ó, tá? Eu estava nessa estrutura das opções semanais, eu estava nessa estrutura de booster de neutralização, eu estava com essas coberturas na quarentena e tinha uma fly, tá? E tinha uma fly. Bom, isso era semana passada. Aí esta semana passada eu não operei e a gente viu lá que eu consegui sair de... em uma semana eu fui lá para os meus R$ 6.000 de operação. Tá? Ok, então isso aqui é a operação. O risco permaneceu praticamente o mesmo, mas a gente tem que escrever sempre o risco. Tá? Tendo isso, eu fiz a operação essa semana, eu fiz a operação de encerramento do ciclo 9. Então, a primeira coisa que vocês podem pensar em colocar em prática, tá? É o quê? É ter um ciclo. Isso é uma meta pequena, hein? Ciclo mensal. Por exemplo, de operações semanais. De operações semanais. Não importa o financeiro. Tá? O financeiro importa aqui é o quê? Que seja pequenininho para que eu consiga observar toda a operação, todo o ciclo. Então, isso é uma meta. Você tem esse ciclo? Como é que está esse seu ciclo? Tá? Tem um aluno excepcional também que, top de linha aqui, ela desenvolveu da meta dela financeira, inclusive. Ela bate a operação financeira. Qual a problemática dela agora? De tirar o patrimônio do risco. Ela colocou no segundo momento, não existe uma ordem certa, mas ela faz uma financeira legal por mês. Então, ter um ciclo de operações mensal pode ser uma. Então, já desenvolvi vários ciclos, tá? Isso é uma ferramenta, não pense que não é, tá? E aí agora a gente está no ciclo 9. Ciclo 9. Vou encerrar esse ciclo e começar o ciclo 10. Tá? Seguindo aquele roteirinho. Como é que ficou agora? A gente vai ver os resultados da semana. Qual foi a operação que você encerrou o ciclo 9? Foi essa aqui. Tá? Eu simplesmente estava... Tá? Aqui está a posição. Só puxei a posição para... Porque agora eu vou começar a simplificar. Tá? Então, olha só. Tem uma ferramenta aqui, né, entre o ciclo e outras ferramentas que eu tenho que ter. Eu tenho que estar ciente da minha posição toda vez que eu operar. Eu saio de uma operação de posição e vou para outra. Tá? E eu tenho que ter o registro da operação. O registro da operação. Registro da operação. Isso eu bato nessa tecla também. Eu tenho que saber as operações que foram feitas. Nessa semana, para encerrar o ciclo, só fiz isso. Só rolei. E aqui já vem uma dicas de ouro do gafanhoto, né? Olha, eu estava nessa posição, 266, 124, W1, 100x, 126, W1 e 100, 166, M128, W1. Se você não tiver uma máquina de fazer dinheiro, se você não tiver uma máquina que você conheça, por isso a importância do ciclo, né, você não tem como melhorar. Olhando aqui, você não tem um strangle. Olhando aqui, você não tem um strangle. Aqui você já pensa, opa, aqui eu tenho 266 puts vendidos e 266 calls vendidos. Ah, então eu tenho um strangle. Só que ele já está aprimorado. Ele já está aprimorado porque a operação deu errado, eu mantive ele aqui, né? E eu estou rolando isso aqui mensalmente, enquanto estiver dando dinheiro, eu estou gerenciando isso aqui. E aí, pessoal, a dica do gafanhoto aqui, já deixo para vocês. Olha que legal. O manejo do strangle, quando ele cai nessa situação que a gente está agora, ele já virou um strap. Né? Porque ele tem duas calls vendidas e uma put vendida. Já virou um strap. Tendo virado um strap, para baixo fica um filezaço translocar. Então a primeira coisa que a gente tem que... Olha só a importância, tá? Quem está na sala do gafanhoto, lembra lá da NACA. Conheça cada estrutura como se fosse um elemento. Cada elemento como se fosse... Cada estratégia como se fosse um elemento. Cada estrutura como se fosse um elemento. Se eu estou vendo que isso aqui virou... Eu estou adequando o strangle, adaptando ele e usando as semanais como um strap, ficou fácil manejar. E aí, sempre que eu trabalho com strangle traga
o Strangle para ATM. Se você está com o Strangle semanal, aquela semana, você fala assim, vou lucrar menos se eu trouxer para ATM. Tá bom, vai lucrar menos, mas a chance vai a seu favor, melhora a seu favor. Qual a segunda regra do Strangle de manejo, né? Traga, se você quer perpetuação dele, traga ele para ATM. Essa é a segunda regra. Ah, não. Ah, mas vai que sobe, vai que cai. É como diz o nosso mestre. Qual parte que você não entendeu que é para trazer? Se você soubesse se vai que sobe ou vai que cai, você não estaria manejando ele. Bom, bom. Então, assim, a importância do ciclo é a disciplina. Você tendo isso aqui, olha, se você não tem o ciclo, você fala, deu errado o estrango, e pronto. Encerra a operação. E aí você vai ter que se preocupar com outras coisas e nunca talvez aprenda esse manejo. Se o estrango virou um strap, o strap, manejo para baixo, cara, é um flesaço. Flesaço. Você está vendendo duas calls, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então foi feito isso. Tem esse bônus extra aí de nossa aula, tá? Foi feito isso, olha. Olha que legal. Eu tenho que ver se vai dar para acontecer. Né? Eu estou nessa aqui, na W1. Se eu tentar trazer W1, L122, X124 para a semana seguinte, né? Eu olho para W2, ó, se eu somar o valor das cotações de W2, se fosse um strangle ou não fosse um strap, se não tivesse diferença de tamanho aqui, o strangle custaria 3,44. Então eu teria que pagar, eu receberia 3,44 na linha do dinheiro para pagar 3,69 fora do dinheiro que é que eu tô. Eu tô nesse aqui. Então, eu pegando as cotações, olha, até um detalhe, né? Olha como isso aqui é legal para vocês fazerem dessa maneira. Já é um aprimoramento, porque vocês conseguem ver por aqui, ó, fazer o cálculo do preço do seu estrango. Tá? Então, eu não só estou entregando a maneira que vocês anotem as cotações, o modo como vocês anotam as cotações já auxilia na sua evolução cognitiva. Já auxilia. Você consegue bater, olha, para translocar eu preciso só de 20 centavos. E eu vou voltar para a linha do dinheiro. Como eu já estou carregado mais em call, aí eu olha, poxa, a call é 1,60, eu estou carregado. Putz, vai dar dinheiro. Transloquei o strap, na verdade, e peguei R$ 200. R$ 200. Então, assim, encerrou-se o ciclo 9. Tá? Encerrou-se o ciclo 9. E qual foi o resultado do ciclo 9? Então, eu tenho que fazer o ciclo. Beleza, terminei o ciclo 9. Qual foi o resultado do ciclo 9? O resultado do ciclo 9, deixa eu ver se está anotado aqui. Na verdade, está anotado, né? Que eu já baguncei tantas folhinhas. Eu só vou aqui, ó. Isso aqui são as apurações. Toda semana fica aqui as apurações, ó. Ciclo 9. Só que agora eu estou mudando um pouquinho a maneira. Então, isso aqui é a apuração da semana passada. Ok, que a gente vai voltar nela. Isso aqui são as folhinhas, tá? Agora vamos lá. Isso aqui foi da semana passada. Galera, tá difícil achar aqui. Pera aí que eu vou achar. Vou ter que dar o pause para achar essa folhinha, só um instantinho. Bom, eu acho que agora está organizado na ordem que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Olha só, pessoal. É que eu trouxe, né, que vocês têm que ter um olhar empresarial. Então, no ciclo 9, eu tenho esse caixa no mês. Tá? Peguei 202, que foi aqui. Então, como é que terminou o ciclo 9? Vamos fazer uma análise do ciclo 9. E aí a gente faz uma análise, o que eu fui trazer de ferramenta aqui para vocês? É a análise do patrimônio líquido, né? Então a gente olhava a posição e tal. Então eu vou botar nessa folha agora aqui, como se fosse um olhar empresarial. O que aconteceu agora no final do ciclo 9? No ciclo 9 eu tô assim, ó. Eu tô assim. Pô, Gafa, não tô entendendo nada. É. Mas vamos lá. Eu tenho que entender que a BOV agora está, o cenário, para minha empresa, é um cenário que a BOV está no 122. Ah, mas no futuro, não interessa o futuro. Ah, mas não passa. Tá, hoje está no 122. E eu tenho que pensar o seguinte: vamos pensar na criação inversa. Uma criação inversa é excelente, tá? Foi inclusive um dos métodos do nosso grande amigo aí que aposentou 53. Ele pensa a vida invertida, né? Criação inversa. Pensando em criação inversa, tem que olhar para minhas máquinas, elas têm que fazer dinheiro. Então, no futuro, elas têm que continuar fazendo dinheiro. Elas já estão até criadas. Tá? Então, olha só.
que a gente tem agora, depois que terminou o ciclo 9? A gente tem um strangle, né, um deslocamento aqui na put, na put vendida. Tá? A gente tem um booster de neutralização, ainda não tinha falado sobre, porque a operação do encerramento do ciclo só foi isso. Tá? Eu tinha feito o plano na semana passada. O plano agora já tá lá, tá aqui, não tá aqui, tá por aqui, ó, eu passei por ele. Tinha falado, vou operar isso. Eu acabei não operando essa aqui. Porque essa operação foi 5 horas da tarde, 4, 5, quase 5 e meia da sexta-feira, no ciclo 10, né? Então essa aqui foi o ciclo 9, eu fiz no dia 3, no ciclo 10 já foi outro dia. Bom, e aí eu tenho isso está na minha empresa hoje, tá? Na minha empresa eu tenho essas máquinas aqui. Eu tenho a operação semanal, que é onde eu tiro o dinheiro principal, né? Meu ciclo curto. Eu tenho o booster de neutralização, que é uma operação de hedge para put TM vendida, infinito, né? Entre aspas, mas é bem legal. Então eu tenho a cobertura das operações, tenho a quarentena e tenho a fly. Isso é a minha empresa. E esse mês, a minha empresa fez de caixa, no ciclo 9, R$ 500. Opa, opa. Se eu for olhando todo mês, eu tenho a folhinha aqui, mas não vou fazer isso hoje não. Se eu for olhando todo mês, eu consigo ter esse histórico de cotações. Mas eu posso fazer até simplificado. Ó. Tá bom ou tá ruim esse mês? Ó, do ciclo 1 ao ciclo 8, eu faturei 2.700. Qual foi a média? 344. No ciclo 9, eu faturei 523. Nada a questionar. Show. Eu faturei 523 de caixa, aumentando as minhas coberturas, porque durante o ciclo eu comprei mais put longa, por exemplo. Então, ok, esse ciclo foi um ciclo de sucesso. Estou analisando. Se vocês não fizerem ciclos com metas menores, vocês não vão ter metas financeiras. Eu não posso, assim, não tem a menor chance, olha só, não tem a menor chance de eu definir uma meta financeira para o mês que vem. Isso aqui é renda variável. Eu posso até falar, olha, nos 9 primeiros ciclos, a média foi tanto. Nos 8 primeiros ciclos, a média foi tanto. Eu tenho uma meta de, no ciclo 9 ao ciclo 16, eu duplicar essa meta. Isso faz até sentido. Agora, com renda variável curtinha assim, não dá. Não dá. Então, você vai ter que começar a entender. Isso que eu falei, é muito básico aqui de metas, tá? Muito básico. A gente tem que começar a entender as outras questões. Então, aqui, olha, eu tendo olhado que esse mês a minha empresa deu lucro, né? A minha empresa deu lucro, eu tenho que agora olhar, poxa, quais são, essas aqui são as minhas máquinas, quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E aí tem várias maneiras de ensinar isso aqui, escola de administração, mas é uma empresa. A BOVA no 122, eu nesta posição, é uma fraqueza? É uma força? É bom ou é ruim? É bom. Meu booster de neutralização com a BOVA no 122, tá bom? Não sei, se você não sabe, é uma fraqueza sua. Tá? É uma ameaça? É uma ameaça, pode virar pó. Porque a gente tá no dia, o fim do ciclo, tá? Oficialmente, é o dia 6 de dezembro, tá? Então a gente está nesse dia, eu tenho que olhar, poxa, isso aqui é uma ameaça para um mês? É, vai vencer, a BOVA está no 122, não está na melhor posição, mas tá bom, está aqui. Não é uma fraqueza, também não é uma grande força, vou ter que rolar isso aqui, então aqui eu já começo a perceber os pontos em que eu tenho dificuldade. Se isso tudo tivesse numa operação só, vocês não entenderiam bulhufas. Se tivesse, ó, vendido aqui. Eu sei que tem muita gente com custódia assim. Muita gente com custódia é umas bagunça. Não, faz, separa, tem esse painel. Sabe que aqui é um ponto um ponto de preocupação. A gente está no dia 6 de dezembro, a gente não pode levar até perto do vencimento. Aqui também é um ponto. Olha, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é bom. Tá? Isso aqui é uma preocupação, mas uma oportunidade. Tá? De levar isso para cá. Eu começo a olhar separadamente, como se estivesse jogando xadrez. Aqui, peraí, olha a força que tem isso aqui. Às vezes tem uma força aqui que vocês não estão enxergando. Quer ver uma força que tem aqui? Mas precisa que você pense tudo. Você precisa desenvolver, ter paz no mercado. Você precisa ter experiência e paz para poder estar enxergando isso aqui. Não basta conhecer uma ou duas estruturas, tem que ter o uso delas. Eu já não estou usando essa estrutura aqui? Ah, já. E se eu falasse para vocês que isso aqui é uma grande oportunidade? Ó, quer ver? Eu tenho 50 L100, tá? Vamos botar assim A100 para ficar A100, menos 100 a 120. Só para ficar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando
uma potencialidade de abrir essa máquina se essa máquina é rentável. Ó, 50 com 100, eu teria alguma preocupação nisso? Não muita, porque onde está fechando essa borboleta? Eu teria que comprar proteção onde? Teria que comprar proteção no 140. Ah, legal, Gafa. Então isso aqui é uma borboleta de asa 20, que se ela parar no meio, ela te dá R$ 20. Quer dizer, então, Gafa, que essa estrutura aqui tem um negócio escondido aqui. 100 dessas aqui já está livre, leve e solta, virou uma borboleta. É. Mas eu não tenho essa cobertura, Gafa. Eu não tenho 50 a 140. Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Então é um grande broken wings, que eu tenho 20 rolagens até lá, 12 rolagens até lá. É, 11 rolagens que seja. Então, essa cobertura pode ser acoplada aqui, por exemplo. Eu tenho 50 anos sem. Ah, mas falta dinheiro, Gafa. É, mas aqui você está em 12 meses, eu posso trazer para cá. Se eu trouxer para cá, entra uma grana federal. Então, assim, esse olhar só é possível se eu controlar assim. Eu tenho várias máquinas de fazer dinheiro. Eu não preciso estar batendo vários trades. Eu estou comprando trade só e perpetuando. Tá? Estou perpetuando na mesma posição. É tudo uma posição só. Com contexto, claro. E por fim, eu tenho a Fly também. Então, eu consigo olhar para essas peças e pensar em possibilidades, em oportunidades. É olhar como empresa. Estou vendo aqui a minha renda. Qual é a meta do mês que vem? A meta do mês que vem? Sei, sei. Mas uma coisa eu sei. A meta minha é repetir o ciclo. No mês anterior, olha como é que eu vou trabalhando metas aqui. Qual era a meta? Simplificar. Qual era a meta? Vou falar, eu quero terminar dezembro ou janeiro com a operação de nível 2 aqui com vocês. Porque eu trago o nível 2 para cá, encerro, tô falando assim, fica tudo agrupado, as operações, e eu vou desenvolver para o nível 2 outro conteúdo, que já estou querendo há muito tempo, que é fazer vídeos mais curtos sobre situações de alunos. Então essa é a minha meta, trazer as operações para cá. Simplificar ou não. Por hora, eu não quero ter como meta extrair isso aqui. Quero continuar aqui. Tá? Então a minha meta no mês que vem é, para vocês terem ideia, continuar conduzindo a máquina para continuar aumentando ela. Ela está se alimentando e está crescendo. Crescendo. Tá? Vamos para a próxima folhinha. Beleza. Então, encerrado o ciclo, isso aqui é um olhar empresarial, onde eu tenho a posição e tenho o caixa. Tá? Tenho a posição e tenho o caixa. No final, quando eu iniciar o ciclo 10, no final, quando eu iniciei o ciclo 10 aqui com vocês, eu vou falar da apuração, tá? Outra ferramenta. Então, essa ferramenta agora nos pertence. Todo final de mês, todo final de ciclo, a minha meta é fazer isso aqui no próximo mês. Com a posição que a gente encerrou o ciclo, o caixa que a gente encerrou o ciclo, tá? E a gente faz uma análisezinha. Olhando para essa análise, o que vai acontecer com certeza no mês que vem? Isso vai ser rolado, tá? Isso aqui vai ser rolado, conduzido ou não. As coberturas vão aumentar. Não consigo definir ainda o quanto vai aumentar. Aqui eu posso até colocar uma meta. Se eu comecei o ciclo com 15 e vim para 33, eu quero terminar o ciclo no mês que vem com 50 P15. Por exemplo, é uma meta. Posso colocar. Mas isso já está aqui, galera. Onde você vai botar a meta? Vai botar aqui na realimentação. Na realimentação. Eu já tenho as metas embutidas aqui, ó, redução 50% do risco. Eu já tenho essas metas embutidas aqui. Já é feito para vocês pensarem. Só você deixar essa folhinha perto de vocês. Vocês reproduzirem. Por esse mês eu quero fazer isso aqui. Já já vou mostrar que isso tudo que eu estou fazendo, por mais maluco que seja isso aqui, isso está aqui. Porque eu já alcancei a maestria, né? Nesse sentido. Beleza? Então vamos lá. Começando o ciclo 10, que é a pirâmidezinha, tá? Então a posição já está lá, ver ciclo 9. No dia 6 de dezembro eu comecei, tá? E aqui a BOVA foi para o 122,46. Galera, a BOVA tinha saído na quinta-feira de 124,50 e foi para 122,46. Isso é um filé. Se a minha posição estava lá nos triângulos 122, isso é um filé. E não tem nada a ver com direcional. Eu não apostei. Simplesmente caiu no meu colo. O mercado me deu. Toma aí, gafa. Beleza, peguei o filé. Né? Uma coisa que eu ia rolar na semana que vem, eu já fiz de uma vez. Porque está maximizada. Eu joguei uma semana para frente. Qual posição? A posição 1. Então são essas posições aqui. Tá? Esta posição com certeza vai ser operada semana que vem.
Foi essa operação que eu estou fazendo hoje, para iniciar o ciclo. Então, iniciou o ciclo com o quê? Só com a rolagem. Eu simplesmente rolei essa estrutura, o straddle. Simplesmente rolei o strangle, quer dizer, o strangle. Eu quero voltar para o straddle? Não, não quero. Se eu conseguir permanecer aqui no meio, beleza. Tá bom esse strangle, não faz diferença. R$ 2 por semana não faz muita diferença. E aí eu vou fazer a operação. Então eu vou ver primeiro, olha, vamos ver se eu acertei lá na semana passada. O que eu falei, traga para a linha do dinheiro. A gente trouxe para a linha do dinheiro. Olha agora, ó. Aqui quanto está valendo o strangle que eu estou começando? O strangle que eu estou começando está valendo aqui, ó, 367, 66, 366. E o que eu estou encerrando? O que eu estou encerrando, minto. Eu fiz certo aqui? E o que eu estou encerrando? Ah, tá. O que eu estou encerrando está valendo 3,20 alguma coisa. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Está atrás de mim. Então, o que eu estou começando, ó, vale 3,66, tá? Que é o 205 mais 161. Tá? 3,66. E o que está encerrando? O que está encerrando está aqui, ó. 1,84 mais 1,5. Então, eu estou ganhando quase 10% do capital de um estrango para o outro em rolagem. Do capital não, da estrutura. A estrutura se paga 10%. Se paga 10%, tá? Então, assim, claro, isso está vinculado a um patrimônio absurdo. Né? Se a gente fosse pensar em termos, se a gente colocar as garantias, ao invés de colocar garantias com opções, garantia com ativo, não vale a pena. É muito pouquinho que paga, mas isso é outra história. Tá? De toda forma, está lucrando. Tá? Eu peguei esse dinheiro, deu R$ 123. Só que, todo mês, eu estou mantendo isso aqui. E aí vem aquele manejozinho de put. Tá? Pega depois e faz, olha, dica do Strangle, R$ 2 para baixo. Dica de put muito TM. Rola no início do mês. Olha o que eu consegui. Isso aqui está R$ 6 dentro do dinheiro. Mesmo R$ 6 dentro do dinheiro, eu consegui fazer a rolagem, olha, só com quanto? Pagando 29 centavos. Então houve uma diferenciação do método normal de fazer isso aqui e eu consegui fazer uma rolagem, ó, 29 centavos eu estou pagando essa estrutura. Como é 166, beleza. Como o do 126 eu consegui trazer na semana passada, ele já está pagando. Estou recebendo aqui, ó. Estou recebendo na rolagem. Então, por que essa aqui é melhor do que da semana passada? Porque, além de eu ganhar na rolagem da call, eu também ganho na rolagem da put. Eu não precisei mexer, aumentar o meu risco para baixo na call, como foi o caso, baixei, né? E ao mesmo tempo eu ganhei em torno de 65 centavos. Não, 65 centavos, até menos. Quanto que eu ganhei aqui? Eita, 366. Ah, não, menos 1,5, menos 1,84. Então eu ganhei 30 centavos na rolagem. 10% desse valor. Tá? E aí eu fiz essa rolagem, peguei. Eu vou ganhar 30 todo mês em cima desse tantantão e vou pagar 29 centavos em cima desse pequenininho por mês. 30 por semana e vou pagar 29 para rolar. Eu quero é mais ficar com isso aqui. Desde que eu esteja fazendo o quê? Desde que eu esteja cumprindo o plano. Redução do risco. Redução do risco. Então comecei, tá? Então assim, um diferencial, galera. Eu preciso de um planozinho assim das operações de entrada porque eu preciso de uma máquina para melhorar. E eu não estou melhorando a máquina em si, eu estou melhorando a manutenção da máquina. O cara compra um carro para fazer Uber. Bom, o sucesso de um ou fracasso do outro pode depender de como é que ele faz a manutenção desse carro. De quanto tempo, onde que ele leva, qual o custo que ele tem, se ele preserva durante o trajeto. Faz toda a diferença. Então eu ajustei e estou conduzindo essa máquina. Se eu estopasse, iniciar, será que fosse melhor? Seria melhor? Não sei. Não sei. Não sei como é que está o mercado. Vai dar certo? Eu vou seguir o plano? Então tá. Beleza. Além dessa operação, tá, pessoal? Eu ia fazer mais, tá? Só para deixar vocês aqui, tá? As operações terminaram assim, beleza? E eu ia fazer também essa, não deu tempo. Então ficou para segunda-feira. A quarentena eu vou rolar também, não deu tempo, tá? Provavelmente semana que vem eu role. E a Fly também. Então, como é início de ciclo, no início de ciclo, eu vou pegar essas estruturas que são máquinas de fazer dinheiro, cobertas, quase cobertas, né? Vamos botar assim, falta cobrir as calls, mas eu já cobri no stop, cobri com stop. E aqui essa quarentena, então essas vão rolar mensalmente. Essa aqui vocês vão ver que eu joguei até para bimestral, vamos falar dela agora. Tá? Na Fly.
A Fly, pessoal, o que eu fiz? Tá? Vamos falar da Fly. Na Fly, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei e falei, olha, deu errado, mas deu certo. A bola está no 122, tá? Eu tenho a estrutura, essa estrutura aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. E vamos olhar o payoff dela. Olhando o payoff dela, tá? O que vira pó aqui? Isso aqui vira pó se eu ficar até o vencimento. Isso aqui vira pó até se eu ficar ao vencimento. Isso aqui vai valer 46 centavos. Aí eu vou tomar a decisão, fico ou não fico na estrutura? Tá? Normalmente, eu planejo agora. Eu tomo a decisão mais na frente. Só que, faltando dois vencimentos, assim, 2 semanas de vencimento, eu planejo. Só que quando eu vi lá, a 1,31 está 30 centavos. A L126 está 43 centavos. A L122 está 2,11. Se eu somar isso tudo, está 1,55. Cara, vou encerrar. O payoff é 46. Então vou encerrar. Estou ganhando 3 vezes o payoff. É sempre assim, Gafa? Não, não é sempre assim. Tá? Não é sempre assim. Eu costumo encerrar a partir das faltando 2 semanas. Tá? A partir de faltando 2 semanas. Até botei lá o tutorialzinho na sala do gafanhoto, né? Espero que tenham entendido aquele tutorialzinho. Tá escrito. Depois eu trago também aqui para vocês. Tá? Assim. Então aqui, 140. Aí eu falei, vou encerrar. Tá valendo 1,55. Olha como é que aquela maneira de olhar ajuda a gente, ó. Só que aqui é vezes 2. Então é 0,43, 0,83. Então tem que somar 2,11 menos 0,43 menos 0,43, porque vezes 2, mais 0,30 isso aqui. Tá? Então 1,55 veio daí, que aqui é vezes 2. Por isso que eu destaquei aqui uma bolinha, eles estão contemplados aqui. Então eu fiz o cálculo de quanto estava valendo a estrutura, o mercado, quanto que o mercado está pagando nessa estrutura? 1,55. Para mim. Quem for montar, está pagando 1,55. Quem for desmontar, como eu, está pagando tá recebendo 55. Botei no bolso. Botei no bolso. Ganhei R$ 229. Beleza. Agora, vocês vão ver uma coisa que eu fiz que não se faz. O que eu já falei com vocês? Olha, de vez em quando eu ancoro e aceito um risco. Eu não quero pagar esses R$ 129. Não quero. Pô, Gafo, você não pode não querer. Eu não quero, não gosto. Eu fiz uma âncora. Tá? Eu vi qual a opção entre 122 e 120. Vamos botar assim. Mais ou menos na linha do dinheiro, mas um pouquinho OTM. Por quê? Porque se o mercado subir, eu consigo rolar reduzindo tranquilo. Que eu possa pagar isso aqui, essa L126. Aí eu vi que eu poderia fazer na 124. Só com 120 eu tiro 300. Então eu tirei o risco de 300 de notional para conduzir mais uma semaninha e ver o que vai dar. Tentar extrair o extrínseco disso aqui. Então ainda botei mais 146 reais no bolso usando a âncora. Beleza? Percebe o seguinte, que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conduzindo melhor a operação. Claro que isso tem um risco. Mas esse risco ele já está no stop da ideia de stop. Na verdade, agora eu tenho R$ 146 de caixa para estopar, né? Porque foi pago aqui. Eu poderia ter aceitado aqui, eu tenho R$ 146 de caixa para estopar, mas agora minha posição já reduziu absurdamente. Assim que der, se o mercado ficar no 122, 123, eu vou rolar isso aqui e reduzir mais ainda para a semana 5, ou para a semana, primeira semana de janeiro. Tá? Então tem que ter essa atenção. Não é como é que fala, não é uma coisa que vai salvar o planeta, então tome cuidado com isso. Beleza? E a nova Fly, eu fiz uma nova Fly bimestral. Por que bimestral, Gafo? Porque eu estou de férias, então eu quero descansar. Essa aqui vai ficar sendo acompanhada, tá? E ela foi jogada a B11, eu fiz uma Fly na linha do dinheiro, 150, não tá boa a operação? Tá. Vamos continuar. Fiz 150 com 300 B123, tá? Dá 8,15 com 4,30. Paguei aqui recebi aqui em torno de R$ 70 e comprei a proteção de 4 meses. Se é uma fly bimestral, eu comprei de 4 meses. E aí, paguei R$ 131. Como eu recebi 300 e lá aqui, paguei 131, tá de boa. Tá? Que tudo bem pagar. Eu estou comprando 2 meses de booster, né? Na verdade, de B para C e de C para D. Eu posso faturar B, posso faturar C, posso faturar D. Eu estou pagando 131 dividido por 150, tá? Pagando 87 centavos. Isso mesmo? Não, 131 dividido por 100. 131
R$ 131 dividido por 150, é isso mesmo. Estou pagando 80 centavos em cada estrutura. Não sei se estou fazendo certo. Na verdade, estou pagando 80 centavos na estrutura, desculpa, 80 centavos na estrutura, mas como eu tenho 3 rolagens desse negócio aqui, eu vou dividir por 3. Eu tenho que pegar 29 centavos num booster de neutralização. Quanto que ele me pagou da última vez? Ele me pagou 1,55. Na verdade, ele me pagou menos, né? Que eu tenho que tirar, ele pagou 1,25. Pô, tô investindo 29 para buscar 1,25. Acho que vale a pena, né? Ah, Gafa, não entendi isso aí. Volta, pergunta. Gafa, não entendi essa conta da Fly. Essa conta agora que eu vou fazer agora é segredo. Mas é segredo, é que eu não desenvolvi ela totalmente, tá? Mas basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem um delta estrutural de 7. Eu até deixei uma simetria aqui com 10 a menos, tá? A gente tem um delta estrutural de 7 reais. Como é que eu calculo o delta estrutural? Tem uma aula secreta aí. Depois aí se me pergunta, eu boto no link para vocês. Acho que tá na... Procura, só eu que sou fracassado. Aí o vídeo é um vídeo de 20 minutos que eu jogo pro vídeo secreto do cálculo de delta estrutural. Não deixem de assistir aquele vídeo, tá? Está excelente. Anota no papelzinho agora, assim, para vocês não esquecerem depois que assistir. E aí, depois também, além do delta estrutural, eu vou chamar de delta de Mihailov. No delta de Mihailov, como eu tenho 2 meses para frente da proteção, eu estou menos 5. E aí eu vou chamar aqui do delta delta estrutural do Kenji Suzuki, por isso que tem o K, do Mihailov, da Brigitte, do Sul e do Gafanhoto. O delta estrutural aqui é positivo em 1. E aí tem o poder do espelho, sabe? Isso aí eu falei, não desenvolvi para falar com vocês sobre isso, tá? Porque eu não ligo para o risco dessa estrutura, para mim é tranquilo. Então, delta estrutural positivo a meu favor, tá? Mas isso aqui eu teria que desenvolver. A parte didática. Tá aqui na cabeça. Eu já expliquei, um aluno já está quase lá. Tá? Tem um que eu já dei expliquei um pouquinho da questão do espelho para ele, do espelhamento, né? Mas ele, por exemplo, não sabe da parte de Mihailov e talvez não tenha domínio perfeito do delta estrutural. Mas aos pouquinhos a gente vai construindo isso. Tá? Bom, eu já sei que o senhor Marcelo vai botar um comentário. Pode botar, tá, Marcelo? Que história é essa? Desse delta maluco aí, tá? Vamos lá. Ok. Só foram essas 2 operações. Percebam que entrou uma série de caixas aqui. Vamos ver como é que terminou, tá? A posição final do dia 6 de dezembro, tá? Da primeira semana do ciclo. É proposital, tá? Cognitivamente proposital que eu estou fazendo. Essa folhinha nova, tá? Foi que eu fiquei numa operação semanal, que eu vou continuar rolando. Agora só a diferença é que eu já entrei aqui na N, na série N, tá? 128. Tenho lá meu booster de neutralização, semana que vem eu vou operar ele. As coberturas, eu tenho que comprar elas, eu acabei não comprando com caixa que entrou, tá? Entrou R$ 500 de caixa essa semana, não acabei não comprando. Da onde saiu? 300 aqui, mais 500. Então eu tenho que comprar as coberturas com o que entrou, faltam R$ 250 de cobertura aqui, porque eu fiz a operação no fechamento do mercado, então já era. Foi 5,49 eu estava operando. Tá? A quarentena, semana que vem vai ser rolada, então essas 2 operações aqui. Esse mapa é interessante por causa disso. Ó. Você vai operar o que semana que vem? 1, provavelmente sexta. 2, provavelmente segunda. 3, cara, 15 minutinhos de operação. Tá aqui. E a Fly bimestral, lá pra frente, tá? Só deixa o mercado moer, beleza? Vou levar até o final. Várias flies. Tá? E aí, por fim, como é que ficou? Só pra gente entender da onde veio o dinheiro desse início do ciclo 10. No Strangle entrou essa grana, tá? Entrou essa grana. É importante você ver da onde veio o dinheiro, para você poder crescer depois. As coberturas também. Então, ó, o Strangle entrou essa grana, do booster da Fly, né? Da Fly entrou R$ 229, da âncora da Fly, vocês perceberam, eu botei uma âncora aqui. Então tem uma operação solta aqui que eu esqueci de colocar, tá? 6 aqui, ó, que é uma operaçãozinha de risco, curto, L124W4, tá? Tem essa operaçãozinha aqui. Olha como é que a gente esquece das coisas se deixar, né? Tem da âncora e tem a abertura da nova Fly, o encerramento da primeira e a abertura da outra. Então são essas operações da semana que vem. E aonde que está o teu drawdown, Gaf?
Galera, foi difícil achar esse normal. Eu fiz a apuração, tá? Fiz a apuração. É, quem chegou até aqui, tá? Bota lá, empresário das opções. Tá? O empreendedor das opções. Pra gente entender essa apuração. Olha só. Quando eu fiz a apuração, e aqui já tendo essa nova entrega aqui, né? O que a gente viu? Que eu estou fazendo 344 por mês. Beleza? Deu 3.900 de caixa. Então aqui eu já consegui um adendo novo, que eu vou buscar uma renda esse mês maior do que o mês passado. Eu vou tentar buscar 520? Posso até colocar isso como uma limitação, mas é bom. Aquela questão das metas, né? Agora eu tenho ferramentas, eu tenho instrumentos para estar buscando metas. Tá? Isso só vai valer, essa meta para mim só vai valer se eu continuar mantendo o risco das operações. Por enquanto está igual, eu não aumentei o risco. Vocês viram que minto, aumentei o risco em 120 calls. 120 calls. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo ali. Está ancorado, assim, o mais rápido possível eu vou rolar e vou reduzir mais ainda. Para esperar o mercado se mexer segunda-feira. Aquilo lá é quase um trade diário, mas é que não é uma grande exposição. Para quem está vendido em 1.000 calls, sei lá, 800 calls de exposição, para mim aquilo lá é pouco. Tá? Mas ok. Fiz o caixa de ativo, agora eu vou começar a botar um do lado do outro para ficar mais claro, ativo e passivo. Tá? Do ativo, 6.600, do passivo, 7.030. Caramba, Gaf. O resultado final, patrimônio líquido. Ativo e passivo, você está com 3.300, 3.500. Você tinha 6.000. Como é que virou 3.000? E que eu falei? Eu já errei uma vez. Na hora que eu tinha feito a apuração semana passada, e ó, foi difícil achar, tá, galera? Pô, não fechava a conta. Eu olhei todos lá, falei, não, eu sabia que tinha que reduzir, porque eu estou iniciando um risco novo, eu sabia que tinha que reduzir meu capital, meu patrimônio líquido. Mas não naquela potência. Aí eu fui ver, olha, aqui a conta está errada. 175 vezes 825 não é 823, é 1440. E aqui a conta está errada também, que é 470 vezes, não é 475, é 2.000 tralalá. Então, corrigindo essas contas, tá? Aquela ali, corrigindo isso aqui, de 400 para 1.000, né, desculpa, de 180 para 1.400, o caixa já ia para 5.500. O patrimônio já ia para 5.500. E fazendo a segunda correção, o patrimônio vai para 3.600. Então o erro não está aqui. O erro está na apuração. Graças à ferramenta da apuração, eu bati o olho e falei, poxa, ela me salvou. Imagina se eu estou grande e faço um erro desse. Né? Ela me salvou de eu ter esse olhar de um erro de cálculo, tá? E aí, quando eu falo que eu estou sozinho, mais que eu conte com a companhia de vocês, acho maneiro pra caramba, eu tô sozinho. O vídeo passou, e as pessoas não perceberam. As pessoas não perceberam. Tá? Então, olha só, de novo aqui, tem que dar só uma conferidazinha, olha, tá? Só pra gente ver se não errou de novo. 175, 277, 2 vezes 70, 400. Ok, ó. 6 vezes 8, 1.800, tá certo. 20 vezes 30, 600. Até simplifiquei aqui, que eu faço a conta aqui direto, 175 vezes 2, tá? Então aquele erro já me ajudou a evoluir. 50 vezes 3, 180, tá ok. 1.300, 40 vezes 30, né? 40 vezes 30, 1.200, tá bom. 10 vezes 40, 400. 30 vezes 1, 30. 150 vezes 8, então vamos botar assim, 200 vezes 8 seria 1.600. Tira 400, 1.200, tá certo. Tá, ok, fiz uma conferência rápida. Mesma coisa aqui, tá? 266 vezes 2, 500, tá certo. 100 vezes 1, 180. 160 vezes 4, 200 vezes 4, 800, tá certo. 170 vezes 8, 1.400, tá certo. O que é? 200 vezes 8, 400. Ou 7 vezes 2, 1.400, tá? 470 vezes 565, vamos botar 5 vezes 5, 2.500, então tá certo. Tá na ordem de grandeza certa. 300 vezes 4, 1.200, tá certo. Então, agora tá certinho. Faltou esses 300 aqui. 0,65 vezes 300, dá 1 vezes 300, dá mais ou menos 200, tá bom, 300. Então, agora tá certinho. Consigo fazer isso de grande também, né? Olha, 200, então é pouco. Vamos pegar pelo grande.
1.200 com 2.600 com 1.400, 4.000 aqui, 5.000, mais 6.000, então tá na ordem de 7.000, tá certinho. Tá? Mesma coisa aqui, você consegue fazer esse tipo de cálculo, verificação rápida, que a planilha ajuda, né, Vânia? Isso aí. Então é só para vocês entenderem, tá? E depois eu vou fazer para a gente não cair nesse erro de novo, né? Vou fazer um modelo evolutivo. Essa evolução que é importante para a gente estar entendendo o nosso crescimento, tá? Em termos de meta, vamos lá. A meta inicial, como é que a gente estava? A meta inicial, assim, no ano 0, 570. No ano 1, vou pegar até aqui o do Sardinha, tá? O Sardinha. No ano 1, a gente teria que ter, final do ano 1, 1.300. Aquela hora eu estava olhando os juros, pessoal. Então aqui, ó, 1.370. No ano 2, a gente teria que ter, ao final do ano 2, 3.090. Então, onde a gente está na nossa jornada? A gente está, se passaram cerca de, hoje, né, se passaram cerca de 7 meses, 8 meses, vamos botar 8 meses, não, 10 meses. Se passaram cerca de, desculpa, de maio até agora, não, 7 meses. Se passaram 7 meses e a gente está aqui. Então, a gente está dentro do caminho correto. Tá? Então, a gente está indo no caminho correto. O nosso drawdown não foi assustador, ufa. Ia me dar um susto se fosse realmente 3.000 de drawdown em uma semana. Teríamos que rever as nossas posições, tá? Não poderíamos correr esse risco. Isso é motivo de stop, inclusive. Tá? Se der um drawdown maior do que 3.000 em uma semana, é motivo de stop. Aconteceu alguma coisa muito errada na posição. E a gente não capturou. Que são aquelas ferramentas que eu digo da gente se preservar. Beleza? Ok, pessoal. É isso. Bons estudos, bom vídeo para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.